E aí, galera, beleza? Hoje a gente começa as nossas aulas de genética mendeliana. Chegou aquele momento da genética que a gente começa a fazer conta, que tem azãozinho. Mas antes de eu explicar para vocês o que é o tal do azãozinho e como que faz essas contas, a gente precisa aí retomar alguns conceitos que são fundamentais para que vocês entendam essa matéria de genética, não só essa aula, mas as que estão por vir também, ok? Então, os conceitos que vocês precisam saber realmente, assim, não tem como, são os conceitos de que é um gene, alelo, cromossomos homólogos, cromossomos autossômicos e sexuais, genótipo e fenótipo. Começando aí pelo gene. O gene a gente já até conversou em sala de aula, né, sobre o que é o gene, que seria um pedaço, um trecho de DNA que contém uma informação completa. Aí eu coloquei de uma proteína, mas eu já comentei com vocês que não necessariamente vai ser uma proteína, né? Pode ser alguma outra informação aí que esteja regulando alguma coisa dentro da célula. Mas desde que seja um pedaço de DNA que é capaz de dar origem a uma ordem, a uma informação daquela célula, aquilo é um gene. E o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Afinal, são os genes que a gente passa adiante e que vão determinar as características aí da prole. Além disso, os genes, cada gene tem uma posição exata em cada um dos cromossomos que nós encontramos no organismo, né? O cromossomo, ele é um pacotinho, um aglomerado de DNA, né? E aí, quando a gente olha para um cromossomo, aqui a gente tem um cromossomo simples e aqui ele está duplicado, né? Quando a gente olha para um cromossomo, existem regiões que são os loci, cada região a gente chama de locus, e em cada locus gênico nós encontramos um gene diferente. Então, nesse locus, toda vez que a gente ver esse cromossomo, nesse locus a gente terá um gene para cor de olho. E aqui, nesse caso, está dando um olho marrom. Nesse outro locus aqui, toda vez que a gente ver esse cromossomo, nessa posição desse cromossomo, a gente vai ter um outro gene, que é o gene aqui da cor do cabelo, que nesse caso aqui é loiro. Então, lembrem-se disso. Cada gene fica numa posição determinada de cada cromossomo do nosso organismo. E essa posição onde a gente encontra o gene, esse lugar onde a gente encontra o gene, a gente chama de locus. O alelo, gente, são sequências de DNA alternativas para um mesmo gene. Como assim? Então, eu não tinha falado aqui atrás que aqui ficava o gene da cor de olho e que esse olho, no caso, aqui estava sendo marrom. Mas nem sempre a cor de olho vai ser marrom, pode ser azul, por exemplo, né? Então, reparem, ó, um gene, um alelo, é quando existe uma variaçãozinha aí na sequência de DNA de um mesmo gene, fazendo com que proteínas diferentes sejam codificadas por serem sequências diferentes, dando origem a características diferentes nos indivíduos. Ou seja, nesse cromossomo, o gene para a cor de olho está lá numa variação que dá azul. Já nesse outro cromossomo aqui, ó, no mesmo lugar, no mesmo locus, a gente encontra o mesmo gene, que é gene para cor de olhos, porém, esse gene está na forma, no alelo para olhos castanhos. Então, alelo é simplesmente uma variação do gene. Mudou ali algumas letrinhas naquele gene, portanto, muda o que aquele gene está dando origem, no que aquele gene está expressando. Mas o gene continua sendo o mesmo, que é gene para cor de olhos. Só vai mudar aí qual que é a cor do olho, certo? Agora, cromossomo homólogo. Isso aqui, lá da biologia celular, muito importante quando a gente fala aí na genética. O cromossomo homólogo é um cromossomo que é idêntico em forma, tamanho e genes, mas os alelos podem variar, né? Então, a gente tem cromossomos que são iguaizinhos ali no formatinho, no tamanho deles, e eles possuem os mesmos genes, eles estão carregando os mesmos genes, mas não necessariamente eles carregam os mesmos alelos, ok? E um cromossomo que a gente tem no nosso núcleo, ele será da origem materna e o outro da origem paterna, né? Então, por isso que eles são homólogos. Então, vejam bem aqui, ó. Aqui a gente tem um gameta de um pai que possui dois cromossomos, ele igual a 2. Um cromossomo vermelhinho, pequenininho, e um cromossomo mais alongado, roxo, lilás, sei lá, aqui. Beleza. Percebam que o gameta da mãe também tem dois cromossomos. Também um menorzinho vermelhinho mais grossinho e um mais alongado lilazinho aqui. E quando esses cromossomos
Quando rola a fecundação, esses cromossomos se juntam numa única célula que passa a possuir 2 conjuntos de cromossomo de cada tipo, portanto, é uma célula diploide. 2N é igual a 4, o total de cromossomos aqui é 4, organizados em pares, por isso 2, certo? E aí, um cromossomo veio da mãe, outro cromossomo veio do pai. E são cromossomos de igual forma, igual tamanho, que carregam os mesmos genes. Portanto, são cromossomos homólogos. Mas lembrem-se que, apesar de carregar os mesmos genes, não necessariamente carregam os mesmos alelos, ok? Lembrem-se disso. Agora, vamos falar sobre cromossomos autossômicos e sexuais. São 2 tipos de cromossomos que a gente encontra no indivíduo, sendo que os cromossomos sexuais são aqueles que a gente vai encontrar diferente nos machos e nas fêmeas. São os cromossomos que possuem os genes que lá na fase embrionária vão fazer com que aquele embrião ou se torne uma fêmea ou se torne um macho, ok? No caso da espécie humana, as fêmeas são XX, elas possuem 2 cromossomos X sexuais, enquanto que os machos possuem XY, então eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y aí como cromossomos sexuais. Aqui, então, a gente tem um cariograma, que é uma fotografia de todos os cromossomos que compõem o indivíduo, e reparem que esse indivíduo ele tem um cromossomo X grandão e um cromossomo Yzinho pequenininho. Então, esse indivíduo aqui é um macho, certo? É importante eu ressaltar aqui para vocês que nem todos os genes que condicionam características relacionadas ao sexo vão estar nos cromossomos sexuais e que, da mesma forma, nem todos os genes que nós encontramos nos cromossomos sexuais são ligados à determinação do sexo. Por exemplo, o daltonismo é uma condição na qual as células dos olhos das pessoas que possuem daltonismo não conseguem captar alguns comprimentos de luz aí, algumas cores. Então, a pessoa que é daltônica ela não consegue enxergar algumas cores. E o daltonismo, o gene que condiciona aí como que vai ser essas células lá no nosso olho, tá no cromossomo X sexual. Não tem nada a ver com determinação de sexo, né? Tem a ver com visão, mas tá lá no cromossomo X. Tanto que, quando a gente for estudar herança ligada ao sexo, a gente vai ver o daltonismo aí como um dos exemplos ligado ao cromossomo X, tudo bem? Então, nem todos os genes que condicionam características sexuais estarão no cromossomo X ou no Y, da mesma forma que o cromossomo X e o cromossomo Y não vão possuir somente genes que caracterizam coisas sexuais, mas eles vão ter lá o gene que durante a fase embrionária vai dizer se aquele embrião vai se tornar um macho ou uma fêmea. Então, eles estão são cromossomos relacionados aí durante a fase embrionária na determinação do sexo do indivíduo. Já os cromossomos autossômicos são todos os outros cromossomos que a gente encontra no indivíduo, exceto os sexuais, né? Então, ó, todos esses cromossomos aqui são cromossomos autossômicos, menos esses dois aqui que são os cromossomos sexuais. E os cromossomos autossômicos a gente encontra da mesma forma tanto em machos quanto em fêmeas. Agora, os conceitos talvez mais importantes que eu preciso falar antes da gente começar a aula, que é genótipo e fenótipo. Gente, o genótipo é a composição genética de um indivíduo. Então, nada mais são do que os alelos que aquele indivíduo possui. É a informação que a gente encontra dentro do DNA daquele indivíduo. Por exemplo, um indivíduo que tem olho azul, se a gente olhar dentro do DNA dele lá, se a gente olhar dentro da célula, lá no núcleo, ver o DNA dele, a gente vai ver que ele tem o gene para a cor de olho azul. Então, o genótipo é a característica genética de um indivíduo. E o fenótipo é a característica física de um indivíduo, o resultado da expressão de um gene, é a característica que a gente consegue ver. O gene a gente não consegue ver, a não ser que a gente coloque lá num computador, faça uma série de experimentos para conseguir sequenciar aquele gene. Mas quando eu olho para uma pessoa, eu não consigo enxergar quais são os genes que aquela pessoa tem. O que eu enxergo são as características físicas daquela pessoa, o que aquele gene conseguiu expressar naquela pessoa, né? Por exemplo, quem tem o gene para a cor de olho azul vai ter o olho azul. Então, a característica olho azul é o fenótipo daquele indivíduo. Então, o fenótipo é o resultado, né, da expressão gênica mais a ação do ambiente, que a gente dá nessa formulazinha aqui de F igual a G mais A. Essa fórmula é muito importante. Por quê?
Porque nós não estamos condenados a ser aquilo que os nossos genes dizem sobre nós. Por exemplo, se alguém ainda tem parentes na família que tiveram ataque cardíaco ou então que desenvolveram diabetes tipo 2, você necessariamente será diabético? Você necessariamente terá um ataque cardíaco? Não necessariamente. Seus hábitos de vida vão dizer muito a respeito se esse gene vai ou não ser expresso da forma como ele aparece nos seus antepassados, nos seus parentes, né? Então, se você tem lá o gene que te dá uma predisposição a desenvolver o diabetes tipo 2, não significa que você vai ter o diabetes. Se você é uma pessoa que come bem, em quantidades certas, tem uma dieta regulada, faz exercícios físicos, você dificilmente vai desenvolver o diabetes. Ou, se você desenvolver, vai ser de uma forma muito amena. Então, os nossos genes não dizem respeito a quem nós somos, mas sim, eles ajudam, eles contribuem, né? Mas sim, como a gente vive, né? O que a gente faz com o ambiente no qual as nossas células e os nossos genes se encontram. Então, a ação do ambiente ela é muito importante. Um outro exemplo que eu gosto de dar aqui para explicar que fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente seria aí a questão da altura, né? Vamos pensar que a gente tem um casal aí que seja muito alto e esse casal tem um filho. Então, é de se pensar que esse filho, vamos considerar que esse filho ele herdou de fato os genes para ser muito alto dos seus pais. Porém, esse menino aí, ele não come direito, ele é desnutrido. Dessa forma, as células desse indivíduo não vai ter aí energia suficiente para crescerem e fazer divisão celular e permitir que esse indivíduo seja grande também, tão quanto os pais, né? Então percebam, apesar do indivíduo ter os genes para ser alto, o fato dele ser desnutrido, essa é a ação do ambiente, ele não está comendo direito, faz com que seu fenótipo seja de um indivíduo baixo, de baixa estatura. Então, o fenótipo sempre é uma reação conjunta aí de genótipo mais ambiente. Dependendo do gene, a ação do ambiente é mais importante. Dependendo do gene, a ação do ambiente não impacta tanto assim, ok? Agora que a gente já viu todos esses termos aí que eu vou usar durante as próximas aulas, a gente pode finalmente falar do Mendel. Então, gente, o Mendel era esse cara aqui, super simpático, que veio de uma família muito humilde. Mas ele era muito inteligente e ele queria estudar, ele queria ser estudioso. Porém, como acontece hoje em dia, antigamente somente as pessoas que tinham muito dinheiro tinham acesso à educação. Na verdade, hoje em dia isso é bem mais amenizado, né? Mas antigamente era realmente isso. Só quem tinha muito dinheiro conseguiam ter acesso a uma universidade, a um estudo de qualidade aí, né? Então, o Mendel, como não tinha muito dinheiro, ele acabou entrando para um mosteiro, que também realizava, apesar de ser uma instituição religiosa, antigamente a gente tinha aí que as instituições religiosas, elas tinham bastantes estudos também. As instituições religiosas, mais para trás, alguns anos atrás, elas também concentravam bastante pesquisa, bastante conhecimento, né? E aí o Mendel foi estudar num mosteiro para ter aí a oportunidade de continuar estudando durante sua vida. E o Mendel se interessava muito nesse assunto de hereditariedade. O Mendel queria entender como que as características são herdadas, né? Quais características que os pais têm que são passadas para os filhos, como que isso acontece? Isso era uma coisa que intrigava o Mendel. Mas ele queria fazer experimento com um ratinho, mas não pegava bem fazer lá no mosteiro, né? Experimento com animais, fazer os animais lá fazerem sexo dentro de uma instituição religiosa. Então o Mendel decidiu usar ervilhas de cheiro, usar plantas ao invés de animais. E a ervilha de cheiro, é legal eu ressaltar aqui para vocês que não é a ervilha que a gente come, é um outro tipo de ervilha, tá? E por que ele escolheu a ervilha de cheiro? Primeiro por essa questão ética aí do mosteiro, né? De não fazer experimento com os animais porque não pegava bem, então vamos usar a planta. Segundo, porque a ervilha de cheiro era de fácil cultivo. Ela não era muito exigente em relação ao solo nem ao clima. Então era tranquilinho criar a ervilha de cheiro. Então isso era bom, já que o Mendel queria estudar as ervilhas de cheiro, né? Além disso, elas possuem um curto ciclo de vida, o que é muito importante num organismo modelo, porque se aquele organismo nasce, se desenvolve, cresce e se reproduz rapidamente, então mais rápido eu vou ter
resultados do meu experimento, né? Mais rápido eu vou ver qual que é a prole ali daqueles indivíduos e conseguir pegar os meus resultados. Imagina se o Mendel fosse estudar árvores que demoram anos para crescer. Ele nunca ia conseguir fazer sua primeira lei de Mendel, muito menos a segunda, né? Terceiro ponto sobre as ervilhas de cheiro. A prole é abundante, então uma planta dá, nossa, centenas de ervilhas. Assim, a gente tem aí uma maior amostra para o Mendel conseguir estudar mais resultados, isso é benéfico, certo? Opa! E as ervilhas, elas possuem características extremas, o que facilita muito na hora da gente conseguir visualizar o que está sendo passado adiante. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem ervilhas que ou eram lisas ou eram rugosas. Não tinha ervilha que era um meio termo, então não era difícil perceber qual característica foi passada adiante. Se foi lisa ou rugosa, nunca ia aparecer aqui uma ervilha que fosse ondulada, sei lá, ou mais ou menos rugosa ou mais ou menos lisa. Ou a ervilha era amarela ou a ervilha era verde. Nunca queria aparecer uma ervilha amarelo esverdeada ou verde amarelada, sei lá. Entenderam o que eu quis dizer com características extremas? Pelas características serem extremas, ficava fácil de ver na prole qual foi a característica herdada, se foi do pai, se foi da mãe, qual que dominava sobre quem ali, né? Então, além da cor, aqui a gente tinha a cor da casca, que ou era cinza ou era branca, a forma da vagem inflada ou comprimida, a cor da vagem verde ou amarela e a altura das flores, né? Se era uma planta alta ou baixinha. Então, todas essas características, elas eram extremas, não existia um meio termo entre elas. O Mendel não observou nenhum meio termo. Assim, era fácil de observar qual característica estava sendo passada adiante. E, por fim, o que permitiu o experimento do Mendel é que as ervilhas, elas possuem linhagens puras. Ele conseguiu encontrar linhagens puras das ervilhas. O que são linhagens puras? Uma linhagem pura é uma linhagem nas quais os descendentes são todos iguais aos pais, sem variação, originada de autofecundação. O que é autofecundação? Quando você deixa a planta se autofecundar e ela mesma, então, gerar suas sementes e frutos ali sem ter pólen vindo de uma outra planta. Isso é autofecundação. Então, na linhagem pura, se é uma linhagem pura de ervilhas verdes, significa que aquelas ervilhas verdes vão ter aí, a planta que tem a ervilha verde vai gerar futuras plantas que somente terão a ervilha verde e não vai aparecer nenhum amarelo aí no meio. Isso que é uma linhagem pura. Então, os descendentes são todos iguais aos pais, sem variação. E aí, como que o Mendel fez o experimento dele, né? Bom, primeiro, ele decidiu cruzar as ervilhas, mas ele não queria que as ervilhas se cruzassem ao acaso. Ele quis controlar como esse cruzamento acontecia. Ele queria saber exatamente quem que ia ser o pai e quem que ia ser a mãe ali das futuras ervilhinhas aí que iriam nascer. Então, como que o Mendel fez isso? Ele chegou aqui numa florzinha e pegou dessa florzinha com um pincelzinho o grão de pólen dessa flor. Para quem não lembra, o grão de pólen fica lá no estame, que é a parte masculina da flor, a parte que produz as estruturas reprodutivas masculinas da flor, tá? E aí o Mendel então pegava o pólen de uma flor, escolhia a flor que ia ser a mãe e levava o pólen até lá, até o carpelo, que é a parte feminina da flor, para que essa flor aqui seja fecundada. E para garantir que essa flor fecundada fosse fecundada pelo pólen que ele escolheu, o que ele fez? Ele cortou, ele removeu os estames da flor que ia ser mãe, para garantir que ela não iria fazer autofecundação, que ela seria fecundada pelo pólen que o Mendel escolheu. Afinal, se ele não controla os cruzamentos, como que ele vai saber o que está passando adiante, né, gente? E aí, o que o Mendel observou depois disso tudo? Bom, primeira coisa, ele foi lá e pegou uma linhagem de ervilhas verde pura, ou seja, uma linhagem pura que só dava origem a filhos verdes também. E uma linhagem de ervilhas amarela pura. E chamou essa geração de geração P, né? Geração parental, porque são os pais que vão dar origem a todo mundo aqui. E aí ele, controlando os cruzamentos, que nem eu falei aqui, ó, ele foi lá e cruzou essas ervilhas.
E aí, todos os descendentes que surgiram desse cruzamento, todos, 100%, foram amarelos, ok? Amarelos, acabou aí. Então, reparem que isso aqui não é mais uma amarela pura. Isso aqui não veio de uma linhagem pura, porque o pai é diferente dela, né? Isso aqui é uma amarela híbrida. E ele chamou essa geração de F1, porque filial 1, a primeira geração de filhos. Aí o Mendel foi lá e deixou a F1 realizar autofecundação. Deixou as próprias ervilhas, as próprias plantas de ervilha amarela fazerem lá sua autofecundação e ver o que saía disso. E quando ele fez isso, o que saiu? Ele percebeu que a geração filial 2, a F2, teve uma grande maioria aí de ervilhas amarelas, mas que surgiu a verde de novo. Mas o pai não era verde, mas surgiu a verde de novo, né? Então, o que está acontecendo? Gente, o grande tchan do Mendel, que diferencia o Mendel dos outros caras que estudaram genética antes dele, mas que nem sabiam que isso aqui era genética ainda, é que o Mendel era matemático. E isso foi fundamental, porque o Mendel conseguiu enxergar um padrão matemático acontecendo aqui. E eu vou mostrar para vocês o que foi esse padrão. Uma vez que ele observou esse padrão, ele postulou sua primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores, que diz também para a gente da pureza dos gametas. O que é isso? Bom, gente, cuidado. Mendel não sabia o que era gene, não sabia o que era DNA. Essas coisas não tinham sido descobertas ainda na época do Mendel. Então, ao invés de falar gene, o Mendel decidiu usar a palavra fator. Que é isso, gente, não se sabia o que era gene. Então, ele usou a palavra fator. Ele disse que os indivíduos eram compostos por fatores que ocorriam em dose dupla. Ou seja, ele estava falando, na verdade, que os indivíduos eram diploides. A gente sabe disso, né? Mais ou menos não sabia. Então, ele falou que os indivíduos eram compostos por fatores que ocorriam em dose dupla. E que na formação dos gametas desses indivíduos, esses fatores se separavam, né? Então, se era dose dupla, esses fatores se separavam na formação dos gametas, ficando isolados na formação dos gametas, ficando um fator para cada gameta. E uma vez que se separou esses gametas, eles não se misturavam mais até a fecundação, que é o que ele chama de pureza dos gametas. Assim, ele foi lá e determinou que o fator que compunha a ervilha amarela, ele era dominante sobre o fator que compunha a ervilha verde. Por quê? Porque no cruzamento de uma amarela pura com uma verde pura, só apareceu a amarela, então a amarela domina sobre a verde. Chamou essa de dominante, chamou essa de recessiva. E aí ele foi lá e colocou esses fatores. Olha, pois como a ervilha amarela aqui era pura, então ela só podia ter o fator da cor amarela. Em dose dupla, porque os indivíduos são compostos por fatores em dose dupla. Então, ele chamou esse fator que dá a cor amarela de azão, né? Repetiu azão. E o fator que dá a cor verde, ele chamou de azinho. Como essa ervilha vinha de uma linhagem pura, então ela só podia ter o fator azinho, só o fator que condiciona a cor verde. Então, esse indivíduo aqui é azinho. E o cara híbrido herdou um azão desse pai aqui e herdou um azinho desse pai aqui, sendo, portanto, azinho. Então, ó, reparem, aqui se separou esse fator em dose dupla, ele se segregou, primeira lei de Mendel, segregação dos fatores, ele se segregou, separando aqui somente um azão, e aqui os fatores em dose dupla se segregaram, formando somente um azão mais azinho dá azinho, perfeito? E reparem que o fator dominante, por padronização, o Mendel decidiu por uma letra maiúscula. E o fator recessivo, por padronização, o Mendel decidiu por uma letrinha minúscula, ok? Poderia ser outra letra que não há? Pode. É que o A é o clássico, então a gente normalmente usa o A, mas se quiser usar X, se quiser usar Z, B, sei lá, pode usar a letra que vocês quiserem, gente. Desde que aquele que seja maiúsculo sempre seja maiúsculo e o minúsculo sempre minúsculo, tá? Pode usar o símbolo que vocês quiserem, mas habitualmente na genética a gente usa mais o azão, porque todo mundo tá mais acostumado com o azão e o azinho, né? E aí, gente, então vamos aplicar a primeira lei de Mendel aqui nessa amarela híbrida. Quais são os gametas que se formam
Desse indivíduo azão azinho. Bom, se ele é azão azinho, segregação dos fatores. Separa o azão e separa o azinho. Então, os gametas que a gente vai ter serão azão e azinho. E aí, esses gametas azão e azinho vão se combinar para formar os possíveis filhos, né? Então, um gametazão pode se juntar com um gametazão, ou um gametazão pode se juntar com um azinho, ou um gametazinho se juntar com outro azinho. Como que a gente faz para saber quais são as possíveis combinações entre dois gametas e quanto que vai aparecer aí de cada possível combinação? Fazendo a distributiva ou o quadro de Punnett. Então, na distributiva, o que a gente faz? A gente escreve lá, azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Eu vou fazendo um chuveirinho, ó. O azão com azão, o azão com azinho, ou o azinho com azão, ou o azinho com azinho. E escreve aqui do lado as possíveis combinações. Eu acho esse método aqui mais confuso, menos visual do que o quadro de Punnett. Eu sou mais fã do quadro de Punnett, mas aí vai de cada um, né, gente? Cada um tem um gosto, uma preferência. O que é o quadro de Punnett? Você faz lá um joguinho da velha aqui assim. Na linha de cima, você escreve os gametas de um dos pais, que é ou azão ou azinho, né? Porque aqui, no caso, o pai é uma pessoa só, já que é autofecundação. E aqui na coluna, na primeira coluna, você escreve os gametas de novo, azão e azinho. E aí você combina eles para ver quais são os resultados, ó. Azão, 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 azinho, azinho, azão, que a gente bota o azão na frente para deixar padronizado, e azinho, azinho. Repararam? Então, percebam como apareceu muito mais indivíduos que eram azão alguma coisa, e como o Mendel já falou, o azão domina sobre o azinho. Então, apareceu, ó, 1, 2, 3 indivíduos azão, portanto, amarelos. E apareceu somente um indivíduo aqui, ó, que fosse azinho, azinho, portanto, verde. Então, aí, ó, a gente teve um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. Então, quais são as proporções que a gente encontra aqui? A proporção genotípica, ou seja, a proporção dos genes que eu consigo observar aqui, seria um azão-azão para 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho. 1 para 2 para 1. Já a proporção fenotípica, ou seja, daquilo que eu estou enxergando, é 3 ervilhas amarelas para 1 ervilha verde. Portanto, 3 para 1. Outra coisa que a gente consegue aprender aqui, de acordo com esse experimento do Mendel, seria o que é homozigoto e o que é heterozigoto. Então, na verdade, o que o Mendel chamava de indivíduo de uma linhagem pura, nada mais era do que um indivíduo homozigoto, um indivíduo que possuía 2 alelos do mesmo tipo. Pode ser tanto homozigoto dominante quanto homozigoto recessivo. E o indivíduo heterozigoto é aquele indivíduo que possui alelos diferentes de um determinado gene. Como é aqui, né? Azão, azinho. Olha, tem um azão e um azinho. Tem um de cada tipo. Tudo bem? Então, gente, antes da gente pular para os exercícios, para fixar isso tudo que eu acabei de falar para vocês, eu preciso contar para vocês como que a gente faz para indicar, conseguir desenhar, representar uma família, uma árvore genealógica ali e qual que é a característica que a gente está estudando. A gente faz isso através dos heredogramas, que nada mais são do que uma representação gráfica de uma genealogia, onde é possível destacar o fenótipo de interesse. E cada heredograma vai ter uma legenda diferente. Essa legenda que eu coloquei aqui é a mais usual, mas sempre fiquem de olho na legenda do próprio heredograma que aparece, tá? E algumas representações aqui que eu acho legal falar para vocês que são padronizadas. Indivíduos do sexo masculino, a gente vai representar por quadradinhos. Então, isso aqui é um homem, isso aqui é um homem, isso aqui é um homem, né? Indivíduos do sexo feminino, a gente representa pela bolinha. Então, isso é uma mulher, isso aqui é uma mulher, aqui também é uma mulher. E indivíduos que a gente não quis falar se era homem ou mulher, a gente coloca um losango. Nesse heredograma não tem nenhum, tá? E aí, a gente vai acabar marcando os diferentes fenótipos, pintando eles. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a característica que a gente estava falando aqui é o lobo da orelha. O lobo da orelha ele pode ser preso ou solto. Quem tem o lobo solto foi pintadinho de preto aqui, ó. Tá vendo? E quem tem o lobo preso foi pintadinho, não foi pintado, deixou de branco. Beleza? Gente,
Reparem que não significa que o preto seja recessivo e o branco dominante, ou que o branco recessivo e o preto dominante. As pessoas tendem a achar que, nossa, esse tá pintadinho, então esse deve ser o recessivo. Não necessariamente. Inclusive, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, o dominante é o pintado e não o que não tá pintado. Então, eu pinto as bolinhas e os quadradinhos para diferenciar o fenótipo que eles exibem. Mas isso nada tem a ver quem que é dominante com quem ali, tá? Prestem muita atenção nisso. A pintura dos quadradinhos e das bolinhas é para diferenciar quem que tem um fenótipo e quem que tem o outro fenótipo. Não diz respeito à relação de dominância dos alelos, tá? O traço unindo duas pessoas aqui pelo meio significa que foi um cruzamento que rolou. O que sai aqui na perpendicular são os filhos. Se sair formando um triângulozinho assim, ó, é porque são gêmeos. E se esses gêmeos tiverem uma barrinha unindo eles, significa que são gêmeos monozigóticos, ou seja, um óvulo com um espermatozoide, rolou uma fecundação, formou um zigoto que deu origem a 2 embriões, ou seja, um clone, tá? E os gêmeos dizigóticos, a gente não põe a barrinha unindo eles aí no meio, que são os gêmeos que foram 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides diferentes, então são irmãos que não são gêmeos, perdão, são irmãos que não são clones. Eles são gêmeos porque eles tiveram a mesma gestação, mas eles não são clones. Outra anotação que é importante de ressaltar aqui é o acasalamento consanguíneo, que é acasalamento entre aparentados, que a gente põe 2 tracinhos unindo. Então, por exemplo, se esse primo aqui fosse ter um filho aqui com essa prima, eles estão dentro da mesma família, não estão? Então, para eu indicar o cruzamento entre eles, eu colocaria 2 traços aqui unindo eles. Acasalamentos consanguíneos é importante a gente ressaltar, porque significa que a gente está mantendo os genes dentro de uma mesma linhagem, dentro de uma mesma família. Então, a probabilidade de algum alelo recessivo raro aparecer ali na prole desses 2 primos aqui aumenta, porque você está mantendo tudo dentro da mesma família, onde já rola aquele gene raro, né? E antes da gente fazer o exercício, então, eu quero deixar essas instruções que eu vou repetir nas próximas aulas de como fazer um exercício de genética. Gente, isso aqui é importante. Se vocês seguirem esses passos, não tem erro. Então, o primeiro passo é organizar o enunciado. Gente, sempre organizem o enunciado. Quando vocês vão fazer uma questão, um problema de matemática ou um problema de física, vocês não anotam as informações que tem no enunciado num cantinho antes de começar a resolver? Façam a mesma coisa com genética. Isso ajuda a gente a enxergar a coisa, tá? Segundo passo. Caso tenha muitas relações de parentescos descritas ali no enunciado, faz um heredograma. Desenhe um heredograma. Isso é, se o enunciado já não te der um heredograma, né? Terceiro, você vai se atentar aos padrões fenotípicos. Isso aqui, por enquanto, eu só expliquei um padrão para vocês aqui, que foi a dominância completa, que foi o que o Mendel observou. Depois eu vou falar de outros padrões de dominância. E tem alguns padrões que são ou ligados ao sexo ou autossômicos. Por enquanto a gente só viu autossômicos, mais pra frente vai ser ligado ao sexo. E vai ter lá codominância, dominância incompleta, dominância completa. Então esse 3 ainda a gente não viu, pula ele por enquanto. Por enquanto é só autossômico e dominante, tá? 4. Complete seu heredograma com o máximo de genótipos possíveis. Então, gente, se você desenhou um heredograma ou vem um heredograma no seu enunciado, completa com o máximo de azãozinho possível ali, porque aquilo vai te ajudar. E 5, eu até botei em maiúsculas, sempre faça o quadro de Punnett. Sempre, sempre. Mesmo que você saiba qual é o resultado daquele cruzamento de cabeça, desenhe o quadro. Por quê? Porque às vezes você não está conseguindo enxergar algum detalhe ali, que se você não desenhar o quadro, você não vai ver isso, mesmo que você saiba o resultado de cabeça. Então, essa é a minha dica para vocês, para não errar exercício de genética. Sempre faça o quadro de Punnett, ou a distributiva, caso vocês preferem fazer a distributiva. Então, vamos começar aí. Exercício 1. No heredograma a seguir, os símbolos em preto representam indivíduos afetados pela polidactilia. Polidactilia é quando você tem muito dedo. Polidactilia são os indivíduos que têm 6 dedos, tá? E os símbolos em branco, indivíduos normais. Conclui-se desse heredograma que, em relação à polidactilia, aqui ele quer saber, os indivíduos afetados sempre são homozigotos, os indivíduos normais sempre são heterozigotos.
blá, blá, blá. Para a gente conseguir resolver isso aqui, eu preciso primeiro definir quem que é dominante e quem que é recessivo e conseguir encontrar o máximo de genótipo possível aí. Bom, outra coisa que eu vou falar agora que é fundamental para todas as outras aulas de genética, então prestem atenção. Essa primeira aula é muito importante, gente. Qualquer coisa, voltem aí em algumas partes que eu já falei, porque são pontos muito, muito importantes para vocês conseguirem fazer os exercícios. O que eu vou falar agora é a regrinha de ouro da genética, que eu sempre falo para vocês. Que regra que é essa? Pais iguais, com filho diferente, os pais são heterozigotos e o filho é recessivo. E isso na dominância autossômica completa. Na dominância completa autossômica, né? Que é o caso que a gente está vendo aqui, porque por enquanto eu só ensinei isso para vocês. Depois a gente fala do resto. Gente, por que isso que eu tô falando? Dá uma olhada. Aqui, acho o casal igual com um filho diferente. Tá aqui, né? Ó, casal igual com um filho diferente do casal. O casal é pintado e o filho não. Por que eu tô falando que esses caras são heterozigotos e esse filho é diferente? Bom, vamos fazer todos os cruzamentos possíveis de pais iguais com filhos de pais iguais e ver qual que é o resultado. Então, ó, se eu pegar dois pais que sejam azinhazinho e cruzar, eles só vão ter filhos azinhazinho, não vai ser nenhum filho diferente, né? Se eu pegar a mesma coisa com azão-azão, dois pais azão-azão, eles só vão ter filhos iguais a eles, azão-azão. Isso aqui são as linhagens puras, né? Agora, se eu pegar um pai azão-azão e o outro com azão-azinho, eu até vou ter filhos de genótipos diferentes. Só que esse cara azão-azinho tem o mesmo fenótipo que o cara azão-azão. Então aqui, na verdade, todo mundo acaba tendo um fenótipo igual ao dos pais. Bom, se eu pegar dois indivíduos heterozigotos, o que pode acontecer? Pode acontecer que o azinho que estava escondido nesse indivíduo se una com o azinho que estava escondido nesse indivíduo. Então vem um azinho da mãe e um azinho do pai. Que estava como o azão domina sobre o azinho, você não vê que o pai e a mãe têm ali o alelo da característica recessiva. Mas quando nasce o filho recessivo, significa que ele recebeu um azinho da mãe e um azinho do pai. Portanto, ele exibe um fenótipo diferente dos pais. Então, a única forma que existe de nascer um filho com um fenótipo diferente do dos pais é caso esses pais sejam heterozigotos e aí a característica do filho é a recessiva. Então, para eu matar aqui logo de cara nesse heredograma, quem que é a característica dominante? Quem que é a característica recessiva? O que eu faço? Eu procuro o casal igual com filho diferente. Tá aqui. Achei o casal igual com filho diferente? Então, o casal igual tem o fenótipo dominante e o filho diferente tem o fenótipo recessivo. O que meu enunciado estava falando mesmo? Que os símbolos em preto representam indivíduos afetados pela polidactilia. Então, polidactilia é uma condição dominante e não recessiva. Quem é recessivo? Ter 5 dedos, né? Viram só como que é que a gente faz? Acha o casal igual, tá? Então, vamos agora voltar para as alternativas. Os indivíduos afetados são sempre homozigotos. Não, né? Por quê? Porque se os indivíduos afetados são dominantes, então eles podem ser tanto azão-azão quanto azão-azinho. Nesse caso aqui, eles são azão-azinho, porque eles tiveram um filho azinho-azinho. B. Os indivíduos normais sempre são heterozigotos. Não, né, gente? Porque o normal, quem tem 5 dedos, é o caráter recessivo. Portanto, ele só aparece em homozigose, azinho-azinho. Eles nunca vão ser heterozigotos e normais. C. Os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos dois sexos. Não, né, gente? A gente teve tanto a mãe quanto o pai afetados aqui. Os dois são heterozigotos. Portanto, isso aqui não tem nada a ver com a herança ligada ao sexo, é autossômico, aparece igualmente em homens e mulheres. D. Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos. Verdade, né, gente? Ó, pais normais originam filhos homozigotos recessivos. Aqui, ó, pai normal azinhazinho com mãe normal azinhazinho, só teve filho normal azinhazinho. Portanto, a D está verdadeira. E aí, pais normais originam indivíduos heterozigotos. Impossível, porque se os pais são normais, então eles são azinhazinho. Só sai azinhazinho desse cruzamento. Consequentemente, a afirmativa correta aí é a letra D. Vamos para o exercício número 2.
A fenilcetonúria é uma doença que tem herança autossômica recessiva. Você precisa saber o que é fenilcetonúria? Não. A FUVEST está te falando que é uma doença que tem herança autossômica recessiva. É só isso que você precisa saber. Considere a prole de um casal de heterozigóticos quanto à mutação que causa a doença. Então, primeiro de tudo, primeiro passo lá no exercício de genética. Vamos organizar o meu enunciado. Então, se a fenilcetonúria é uma doença que tem herança autossômica recessiva, significa que o azinho tem fenilcetonúria e o cara que é azão alguma coisa, azão traço, é o cara normal. Qual a probabilidade do genótipo da primeira criança ser igual ao de seus genitores? Então, eu organizei lá que eu tinha um pai heterozigoto com uma mãe homozigota. Qual que é a probabilidade do genótipo dessa primeira criança ser igual ao de seus genitores? Faço o meu quadro de Punnett. Azão e azinho, que são os gametas que saem do pai, e azão, azinho, que são os gametas que saem da mãe. Faço o cruzamento aqui, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Quais desses genótipos são iguais aos genótipos dos pais? Genótipo, não fenótipo. Ou seja, estou falando das letrinhas, estou falando da informação genética. Bom, se esses pais são azão-azinho, quem tem genótipo igual a eles aqui, ó, é um azão-azinho aqui e outro azão-azinho aqui. São duas possibilidades em 4 possibilidades. 2/4, que nada mais é do que meio ou 50%. Se quiser escrever 50%, pode também. Letra B. Qual a probabilidade do genótipo das duas primeiras crianças apresentarem fenilcetonúria? Bom, gente, primeiro, qual que é a probabilidade de nascer uma criança com fenilcetonúria desse cruzamento? Ó, tem que ser azinhazinho, né? Porque fenilcetonúria é azinhazinho. Então, é 1 em 4 possibilidades. Portanto, 1/4 de nascer azinhazinho da primeira criança. E a segunda criança também tem que ter fenilcetonúria. Portanto, vezes 1/4 aqui. Por que vezes? Porque aqui entra a regra do e ou do ou. E, quando eu tô falando que eu quero uma coisa e outra acontecendo, então eu multiplico essas duas coisas. Quando eu quero que aconteça uma coisa ou outra, eu somo essas coisas. Aqui eu quero que as duas primeiras crianças apresentem fenilcetonúria. Tanto a primeira quanto a segunda. A primeira e a segunda devem apresentar fenilcetonúria. A primeira e a segunda devem ser azinhazinho. Portanto, eu multiplico essas probabilidades aqui. Assim, o resultado das duas primeiras crianças apresentarem fenilcetonúria é 1/16. Se quiser escrever isso em porcentagem, também pode escrever. C. Se as duas primeiras crianças forem meninos que têm a doença, qual a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina saudável? Gente, esse exercício da FUVEST está aqui para dizer o seguinte para a gente. Olha, não importa que nasceu 3 filhos com fenilcetonúria, um atrás do outro. Significa, então, que é mais provável que nasça um filho com fenilcetonúria? Não, porque a probabilidade de nascer um filho com fenilcetonúria é de 1/4. A probabilidade de nascer um filho normal é de 3/4, né? 1, 2, 3 chances em 4 de nascer um filho normal. Se aconteceu de nascer 3 filhos com fenilcetonúria, um em seguida do outro, foi azar, ou sorte, sei lá, tá? É o acaso, gente. Esses cruzamentos são ao acaso. A segregação dos fatores lá na formação dos gametas é o acaso. Não tem uma tendência de sair mais azão ou mais azinho. Não tem isso. Não na primeira lei de Mendel, pelo menos, tá? Assim, se já nasceu 2 meninos com a doença, não significa que é mais provável de nascer um terceiro menino com a doença. A chance de nascer uma menina saudável é a mesma caso não tivesse nascido esses meninos aqui. Então, a chance de nascer uma mulher é de meio, né? Porque ou nasce homem, ou é XX, ou é XY. Então, meio. Né? 50% de um, 50% do outro. Meio. Vezes 3/4, que é a chance de sair sem fenilcetonúria, de ser uma menina saudável. Por quê? Porque eu quero que seja mulher e saudável. Então, eu multiplico. Então, meio vezes 3/4, 3/8. Letra D. Se a primeira criança for clinicamente normal, qual a probabilidade dela não possuir a mutação que causa fenilcetonúria? Gente, então aqui é legal desenhar o quadro de Punnett para conseguir enxergar as coisas.
Pensa aqui comigo. Se essa criança já nasceu, significa que ela é normal, eu sei que ela é normal, então eu sei que ela tem pelo menos um azão aí no seu genótipo. O que isso significa? Significa que ela ser azinhazinho não é uma possibilidade. Ela nunca vai ser azinhazinho, porque ela é normal. Eu já sei que ela é normal, então eu já sei que ela não é azinhazinho. Então eu não vou contar a possibilidade dela ser azinhazinho. Aí a minha pergunta é, qual que é a probabilidade dela não possuir a mutação que causa fenilcetonúria? A mutação que causa fenilcetonúria é justamente o azinho, não é? Porque quando é azinhazinho, dá para ver que aquele indivíduo tem fenilcetonúria. Mas não é porque essa menina é normal que significa que ela não vai ter um azinho. Ela pode ter o azinho escondido ali, né? Porque o azinho é recessivo. Então, qual que é a probabilidade dessa menina normal não possuir a mutação que causa fenilcetonúria? Bom, tem 3 possibilidades aqui de genótipo dessa menina. Afinal, ela não pode ser azinhazinho. Ou ela é azão-azinho, ou ela é azão-azão, ou ela é azão-azinho também. Qual dessas 3 aqui não possui um azinho, não tem a mutação que causa fenilcetonúria? Azão-azão. É uma possibilidade em 3. Portanto, 1/3. Agora, uma E que eu inventei aí para a gente testar mais ainda essas regrinhas de eu ou. Qual a chance do casal ter uma menina normal ou um menino com fenilcetonúria? Então, eu quero que ou nasça uma criança normal ou nasça uma criança que seja um menino e com fenilcetonúria. Bom, a chance de sair uma menina normal é meia de sair mulher vezes, porque eu quero que seja mulher e normal. 3/4 de sair normal, afinal, ó, são 3 opções com azão dentre 4 opções totais, né? Então, 3/4 de ser normal. E isso aqui dá 3/8. Qual que é a chance de sair um menino com fenilcetonúria? Então, é meia de ser homem vezes 1/4 de sair com fenilcetonúria, né? Então, é um azinhazinho entre 4 possibilidades de sair com fenilcetonúria. E isso aqui dá 1/8. Por que vezes? Porque eu quero que seja um homem e com fenilcetonúria. Então, multipliquei. Mas o que o enunciado estava perguntando? Qual que é a chance do casal ter uma menina normal ou um menino com fenilcetonúria? Então, a chance de ter uma menina normal, 3/8. A chance de ter um menino com fenilcetonúria, 1/8. Eu quero esse ou esse. Portanto, somo. 3/8 mais 1/8 é igual a 4/8, que é igual a meio. Então, 50% de chance. Letra F, que eu também inventei, e aqui eu já quis complicar um pouquinho mais as coisas para vocês verem como essas probabilidades que aparecem na genética nem sempre são óbvias, vocês têm que estar atentos. Então, qual a chance do casal ter 2 filhos homens, sendo um deles normal e o outro com fenilcetonúria? Então, eu quero que esse casal tenha 2 filhos homens e que um seja normal e o outro tenha fenilcetonúria. Vamos fazer esse cálculo, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei meia de nascer um filho homem vezes 3/4 desse filho homem ser normal, porque afinal, né, a gente tem 3 possibilidades de ser normal, dentre 4 possibilidades de filhos que esse casal aqui tem, né? Então, eu quero que ele seja um homem e normal. E eu quero que o segundo filho também seja homem e fenilcetonúrico, porque a pergunta tá querendo 2 filhos, um normal e o outro com fenilcetonúria e os 2 homens, né? Então, eu tenho que calcular homem aí para os 2 e calcular que o primeiro aí nasceu normal e o segundo nasceu com fenilcetonúria. Se eu fizer essa conta toda, dá 3/64. Mas, gente, essa é a única possibilidade que eu tenho de nascer um filho normal e um filho com fenilcetonúria? Não. Pode ser que o filho afetado nasça primeiro, né? Então, meio de nascer um filho homem e com fenilcetonúria e meio de nascer um filho homem e normal, azão alguma coisa. Também é 3/64. Então, percebam que uma coisa é nascer um filho primeiro normal, depois afetado. Outra coisa é nascer primeiro o filho afetado e depois o normal. São 2 possibilidades diferentes, mas que chegam no mesmo resultado que o meu enunciado está querendo, que é a chance desse casal ter 2 filhos homens, um normal e o outro fenilcetonúria. O enunciado não disse que ele quer que o primeiro seja normal e o segundo tenha fenilcetonúria. A ordem aqui
Não importa. O que importa é que tenha um filho normal e um filho com fenilcetonúria. Pode ser que o normal venha primeiro e com fenilcetonúria venha depois, ou que o fenilcetonúria venha primeiro e depois venha o normal. Ou, então, eu tenho o primeiro caso aqui do primeiro filho ser normal e o segundo ter fenilcetonúria, ou do primeiro ter fenilcetonúria e o segundo ser normal. Se eu somar isso é 6 sobre 64, e isso tudo é 3 sobre 32. Então, reparem que quando eu quero coisas que podem sair na ordem diferente, mas para mim não importa a ordem, o que importa é o resultado, então eu somo essas diferentes possibilidades. Por quê? Porque essas diferentes possibilidades contribuem para a probabilidade que eu estou procurando aí. Agora, se eu perguntasse qual é a chance de nascer 2 filhos homens normais, gente, não faz diferença se nasceu primeiro um normal e depois um normal, ou se nasceu primeiro um normal e depois um normal. Perceberam que eu falei a mesma coisa? Né? Ou um normal ou um normal? Por quê? Porque os filhos são iguais. Aí, como os filhos são iguais, não importa quem que nasceu primeiro, quem que nasceu depois, porque os filhos são iguais, não faz diferença se nasceu primeiro um normal e depois um normal. Não faz diferença, porque os dois são normais. Agora, nesse caso aqui, faz diferença sim. Por quê? Porque existe uma possibilidade em que primeiro nasce o filho afetado e depois o normal, e existe uma outra possibilidade que primeiro nasce o filho normal e depois um afetado. Entenderam isso que eu tô falando? Quando as minhas possibilidades são diferentes para chegar no mesmo resultado, eu preciso somar essas possibilidades porque elas contribuem para a chance que o enunciado está me pedindo. Agora, quando para chegar no resultado final eu só tenho um caminho, porque é tudo igual, não importa quem que nasceu primeiro aí, porque é a mesma coisa acontecendo, aí você não precisa fazer primeiro o normal e depois o normal, e primeiro o normal e depois o normal, porque é a mesma coisa. Deu para entender o que eu falei? No próximo exercício talvez fique mais claro isso que eu falei, se não fez muito sentido agora. Dá uma olhada. Aí, uma última questão que eu inventei para brincar com essas matemáticas da genética. Qual a chance do casal ter 3 filhos e pelo menos um deles ter fenilcetonúria? Gente, isso aqui poderia ser uma loucura, né? Você poderia calcular a chance do primeiro sair com fenilcetonúria e os outros dois não, ou do meio sair com fenilcetonúria e os outros dois não, ou do terceiro sair com fenilcetonúria e os dois primeiros não, ou dos dois primeiros nascerem com fenilcetonúria e o terceiro não, ou dos dois últimos saírem com fenilcetonúria e o primeiro não, ou de todos eles nascerem com fenilcetonúria. Por quê? Porque eu tô pedindo pelo menos um filho com fenilcetonúria. Isso significa que se todos nascerem, tá cumprindo com a condição que o enunciado tá pedindo, né? Então, reparem que eu tenho muitas possibilidades, muitas chances diferentes de nascer pelo menos um filho com fenilcetonúria. Seria muito difícil, muitas contas, muitas sominhas aí para fazer. Então, como que eu faço para resolver esse exercício? Quando ele pede pelo menos, o que dá para fazer normalmente é o seguinte: ele quer que nasça pelo menos um filho com fenilcetonúria. Então, eu vou calcular a probabilidade de sair o evento que não está sendo pedido, o evento que não nasce ninguém com fenilcetonúria. Qual que é o evento que não nasce ninguém com fenilcetonúria? É quando o primeiro filho sai normal, o segundo filho sai normal e o terceiro filho sai normal. Isso aqui dá 27 sobre 64. Se você fizer essa conta, dá 27 sobre 64. Então, essa é a única possibilidade que eu não quero que aconteça. Então, eu pego todas as possibilidades existentes e removo, subtraio a única possibilidade que eu não quero que aconteça. Então, nesse 100% aqui, nesse 1, está contido todas essas outras possibilidades que eu falei para vocês de nascer um filho com fenilcetonúria em diferentes posições de ordem de nascimento, ou 2 filhos em diferentes ordens de nascimento, ou todos eles com fenilcetonúria, né? Tem todas essas possibilidades, estão incluídas no 100%. Aí eu vou retirar do 100% a única possibilidade que eu não quero que aconteça, que é quando nenhum filho nasce com fenilcetonúria, porque a pergunta é quando surge apenas... Perdão, porque a pergunta é qual que é a chance de ter pelo menos um filho com fenilcetonúria. Pode ter mais, né? Então, um menos a única chance que eu não quero, que é nascer nenhum com fenilcetonúria, dá... Olha, eu tenho que transformar para a mesma base aqui, né? 64 sobre 64 menos 27 sobre 64 dá 37 sobre 64, um número bem feio.
Mas, se vocês quiserem deixar em porcentagem para ter uma outra noção numérica, pode deixar, que dá aproximadamente 57%. Ou seja, é uma chance grande de nascer pelo menos um dos filhos com fenilcetonúria, certo? Para acabar a aula de hoje, vamos falar de fenocópia. Gente, a fenocópia é quando um fenótipo, produzido pela intensa ação do ambiente, simula o efeito de um outro genótipo. Por exemplo, a cor drosófila, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, o bronzeamento e os coelhos do Himalaia, etc. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ser bem branca e ela tem lá os genes de cor de pele que produzem pouca melanina. Mas aí ela vai e toma sol. E aí a gente tem a ação do ambiente muito forte sobre esse gene aí. Por quê? Porque sobre o sol, a nossa pele é estimulada a produzir a melanina, e aí essa pessoa acaba ficando com um fenótipo mais bronzeado, de uma cor de pele mais escura. Um fenótipo que não condiz ao seu genótipo, porque o seu genótipo é de uma pele com pouca melanina, tá? Então a gente está tendo aí um fenótipo que foi produzido pela ação do ambiente, que está simulando o efeito de um outro genótipo, uma pessoa mais bronzeada, mais morena, com uma pele mais escura, tá simulando um outro genótipo de uma pessoa que tem a pele mais escura. Mas o seu genótipo diz que é uma pessoa que tem pele clara, tá? Então, a ação do ambiente mudou o fenótipo da pessoa. O outro exemplo que a gente tem é do coelho do Himalaia. Então, os coelhos do Himalaia, em regiões mais quentes, eles vão ter uma pelagem branca com as pontinhas das patas, do focinho e das orelhas pretas. Mas em pelagens mais frias, eles mudam o fenótipo deles, eles ficam com o pelo todo preto. E aqui o exemplo da drosófila, que eu acho que é o mais fácil de entender. Então, olha, aqui a gente tem a drosófila, gente, é uma mosca muito utilizada como organismo modelo aí para estudar genética, tá? É a mosca de fruta, sabe? Mosca de fruta é drosófila. E a drosófila pode ter ou o corpo acinzentado ou o corpo amarelo. Quando ela tem o corpo acinzentado, isso aqui é uma característica dominante. Então, o fenótipo é corpo acinzentado e o genótipo ou é azão-azão ou é azão-azinho. Quando o corpo é amarelo, o fenótipo é corpo amarelo e o genótipo é azinho-azinho. Porém, em um laboratório, quando a gente pega as larvas da mosca aqui e expõe elas a nitrato de prata, durante a alimentação dessas larvinhas da mosca cinza, da mosca azão-azão ou azão-azinho, o adulto dessa mosca se torna amarelo. Então, esse indivíduo que comeu nitrato de prata durante sua fase larval, ele tem o genótipo azão-azão ou azão-azinho, porém tem um fenótipo amarelo, ou seja, ele tem um fenótipo que simula o efeito de um outro genótipo. Ele tem um fenótipo que simula o efeito do genótipo azinho-azinho, apesar dele ser azão-azão ou azão-azinho. Então, isso aqui é legal para a gente ver realmente a influência do ambiente sobre os genes, ok? Então, gente, para a gente terminar de uma vez aí a aula, vamos fazer esse último exercício aqui da Unicamp, segunda fase, que diz para a gente o seguinte. Ao estudar a distribuição de uma espécie de planta da família dos girassóis em altitudes crescentes na costa oeste dos Estados Unidos, pesquisadores observaram que essas plantas apresentavam um gradiente decrescente de tamanho. O que ele está dizendo para a gente? Que quanto maior a altitude, em altitudes crescentes, então quanto maior a altitude, menor o tamanho do girassol. Quanto menor a altitude, maior o tamanho do girassol. É isso que a Unicamp está falando aí para a gente. Sementes dessas plantas foram coletadas nas várias altitudes e plantadas em uma mesma região, localizada ao nível do mar. Após um determinado tempo de crescimento, as plantas resultantes foram medidas e os dados obtidos no experimento são mostrados no gráfico A. Letra A. Explique o resultado obtido expresso no gráfico A. Então, vamos retomar aí o que é enunciado. Sem a gente entender o enunciado, é impossível fazer esse exercício. É um exercício que demanda bastante interpretação de texto e de gráficos, bem carinha de segunda fase de Unicamp, né? Então, primeiro, vamos entender o texto. Ele está falando para a gente que nos Estados Unidos, os girassóis, quanto mais alta é a altitude, menor o tamanho do girassol. Quanto mais próximo do nível do mar, maior o tamanho do girassol. E aí, pegou-se semente de todos esses girassóis ao longo aí
da costa oeste dos Estados Unidos, em diferentes altitudes, e plantou-se semente desses diferentes girassóis, todas elas numa mesma região a nível do mar. Por quê? A ideia desse experimento é ver se a altura está sendo condicionada predominantemente pelo genótipo ou pelo ambiente, né? Então, se a ação do ambiente sobre o gene da altura é grande, é forte ou não. Bom, o que a gente espera? Que, caso esse gene se modifique de acordo com a altura, né? Então, se está muito alto, esse gene vai expressar para a planta ser baixa. Se está muito baixa a altitude, o gene vai expressar para a planta ser grande, alta, né? Se for isso que está acontecendo, significa que o ambiente tem uma forte atuação sobre o gene, certo? Uma forte contribuição para o fenótipo. Assim sendo, se eu pegasse as sementes dessas diferentes plantas e plantasse todas elas no mesmo nível do mar ali, na mesma altitude, eu esperaria que todas elas tivessem a mesma altura. Afinal, eu padronizei a ação do meio aí, ó. Eu padronizei a minha altitude. Agora, se essas diferenças de altura realmente são condicionadas por diferentes alelos que têm uma pouca influência do meio aí, então, mesmo que eu plantasse essas plantas todas na mesma altitude, eu ainda esperaria que elas apresentassem diferença de altura. Afinal, elas possuem aí alelos diferentes que estão determinando alturas diferentes, independente da altitude do lugar onde a planta se encontra. Então, vamos analisar o gráfico A que ele perguntou para a gente, né? Aqui no eixo Y tem o tamanho das plantas e aqui eu tenho a altitude de origem das sementes e aqui o resultado do meu experimento. Bom, repara aqui, quanto maior a altitude... Não, perdão, né? Aqui é mais próximo do zero. Quanto menor a altitude de origem da semente, maior o tamanho da planta que nasceu lá no nível do mar. E quanto maior a altitude aqui da semente que eu plantei no nível do mar, menor foi o tamanho da planta. Ou seja, as diferenças de altura se mantiveram mesmo a nível do mar. Então, o que isso significa para a gente? Letra A, as diferenças de tamanho das plantas são genéticas e não ambientais. Sem brincadeira, essa era a resposta essa linha de resposta aí era a resposta que estava no gabarito oficial da Unicamp. Então, a Unicamp não esperava que você escrevesse um textão, não. Mas eles colocaram lá... Vou botar aqui na B, né? Mas eles colocaram lá uma respostona que eles consideraram acima da média para a gente ver como referência, e aí lá na resposta estava explicando exatamente isso. Como as sementes todas plantadas no mesmo ambiente ainda apresentaram diferentes alturas, isso significa que a ação do ambiente sobre o fenótipo dessas sementes não é o que mais importa, e sim as diferenças genéticas entre cada uma delas, nos alelos de cada uma delas, né? Então, as plantas que estão mais para cima têm alelos que condicionam um tamanho menor, e as plantas que estão mais para baixo na altitude têm alelos que condicionam um tamanho maior. Letra B. Se o resultado do experimento tivesse sido apresentado no gráfico B, qual seria a interpretação? Então, gente, olha aqui o gráfico B. Aqui eu tenho o tamanho das plantas e aqui eu tenho a altitude de origem das plantas. Reparem que, independente da altitude da origem das plantas, o tamanho das plantas foi o mesmo quando eu observei o resultado desse experimento a nível do mar. Ou seja, o que esse gráfico aqui está falando para a gente? Que o ambiente tem um forte fator determinante sobre o fenótipo. Resposta esperada da Unicamp. As plantas têm a mesma constituição genética e as diferenças de tamanho que elas apresentam no ambiente natural são devidas à influência do meio. Então, gente, por hoje é isso. Voltem nessa aula nos pontos importantes, porque essa aula é fundamental para que a gente entenda as demais aulas de genética e qualquer dúvida eu sempre estou à disposição. Beijinhos e até a próxima!